Depoimento constrangedor de quem foi vítima de um padre. Tentou, pegou, mexeu assim um pouquinho no foguete com a mão dele. Mexeu onde? No pênis. Pedófilos que se escondem atrás de batinas. Ele me dando abraço, me beijando. Ela me dava carinho, fazia cafuné. Famílias devastadas pelo abuso sexual. Austrália e Brasil. Dois países em lados diferentes do planeta, separados por milhares de quilômetros, unidos por uma triste realidade. Nos últimos dias, a morte de um pai australiano virou notícia em todo o mundo. Ele era um símbolo da luta contra a pedofilia na Igreja Católica. Ele teve 2 das 3 filhas abusadas durante anos por um padre. A Austrália é um dos 10 maiores países do mundo. A maioria da população, assim como no Brasil, é católica. Mas nos últimos anos, o país vive uma onda de protestos. Templos católicos da cidade de Melbourne, uma das maiores do país, foram alvos de ataques e incêndios. O último no mês passado. Uma reação aos casos de pedofilia cometidos por padres. O mais conhecido é a da família de Anthony e Chrissy Foster. As filhas deles foram vítimas de abuso numa escola católica entre os anos de 1988 e 1993. Durante quase 2 décadas, pai e mãe lutaram para punir os culpados. Paul Kennedy é um jornalista australiano. Já lançou inúmeros livros. O último, em parceria com a mãe, Chrissy, conta detalhes da vida da família Foster. O Domingo Espetacular falou com Paul direto de Melbourne. Ele afirma sem receio: a Igreja Católica destruiu a família Foster. The church destroyed the Foster family. Paul conta que os abusos contra as 2 filhas do casal começaram quando elas tinham apenas 5 e 6 anos de idade. They were raped when they were 5, 6. Uma criança dificilmente vai compreender que ela está sendo abusada, principalmente se for por parte de alguém da confiança dela, que ela conheça, que ela se sinta protegida, né? Que ela sinta que é alguém que cuida dela. Depois de anos, as meninas desenvolveram sérios problemas e nunca mais conseguiram ter uma vida normal. Emma, a mais velha, sofreu por anos com problemas de saúde como anorexia e depressão. As tentativas de suicídio eram constantes, mas ninguém identificava a causa. Até que um dia a verdade veio à tona. Emma revelou que quando ficava sozinha com o padre O'Donnell, ele sentava a menina em seu colo e fazia coisas terríveis com ela. 12 years later, she died by suicide. Emma se matou em 2008, aos 26 anos de idade. Kate, a segunda filha do casal, revelou em um bilhete que também havia sido molestada pelo mesmo padre. Katie started drinking heavily as a very young girl. Paul conta que ela também teve uma juventude problemática. Começou a beber desde jovem. Na época, os pais, Chrissy e Anthony, procuraram o arcebispo de Melbourne para se queixar. George Pell conhecia as 2 meninas. Ele aparece em fotos ao lado das 2. Tudo o que Pell fez pela família foi transferir o padre Kevin O'Donnell para outras comunidades. Uma prática comum dentro da Igreja Católica.
Há uma determinação do próprio Vaticano, e inclusive há publicações sobre isso, há manuais de como deve se proceder nesses casos, de que antes de ir para a justiça criminal, para a justiça comum, esse padre ele deve passar por um processo interno. Porém, a gente sabe que a igreja ela acaba protegendo, não só a igreja, mas as instituições de uma maneira geral, elas acabam, pelo espírito de corpo, pelo espírito corporativo, protegendo os seus membros, né? Kate se tornou uma pessoa retraída. Uma noite, depois de exagerar na bebida, foi atropelada. Ficou gravemente ferida e vai carregar as sequelas para o resto da vida. No Brasil, um caso parecido aconteceu recentemente em São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. O padre Marcos Roberto Ferreira, de 37 anos, foi preso, suspeito de ter abusado de pelo menos 5 meninos. Durante os últimos 5 anos, o padre Marcos morou nesta casa paroquial, que fica praticamente nos fundos da igreja. Segundo as denúncias, era aqui que ele costumava se reunir com crianças e adolescentes para supostos retiros espirituais. Nesses encontros, os grupos eram formados principalmente por meninos. As denúncias foram feitas pelos pais das crianças que desconfiaram do comportamento do padre. Para preservar o filho, eles preferem não se identificar. Na primeira missa que nós vimos ele, um menino já se aproximou dele com muita intimidade, inclusive com a chave da casa dele paroquial, sabe? Com essa liberdade. Então eu achei estranho, assim, né? E fiquei com esse pé atrás. As atitudes do padre chamavam a atenção de muita gente. Esta outra mãe conta que ficou assustada quando viu, numa festa, o padre Marcos bebendo e servindo vinho para várias crianças. Meu filho mesmo achou estranho, ele perguntou se era normal aquilo, as crianças beberem vinho. E a gente ficou naquela dúvida, se realmente era o vinho sem álcool ou não. Né? Eles comentaram que era sem álcool, mas não se sabe, né? Apesar do comportamento suspeito, o padre continuou como titular da igreja até os primeiros meses deste ano, quando repentinamente foi afastado da igreja em São Francisco do Sul. Em abril deste ano, o padre Marcos foi transferido para esta paróquia em Joinville. De acordo com a Igreja Católica, a transferência foi por motivos administrativos. Mas, mesmo à distância, o padre continuou mantendo contato com os meninos de São Francisco do Sul. E no mês passado, ele trouxe 5 destes meninos para passar um final de semana com ele. Sem desconfiar de nada, as famílias permitiram que as crianças viajassem com o padre. Então ele levou 5 adolescentes no carro com ele, mas ele 6. Um deles, de 13 anos, conta o que aconteceu durante a noite. Ele começou a me ligar e me lambeu minha orelha e passou a mão na minha barriga. O ataque estava só começando. Ele começou a mexer no meu pênis. E eu tirei a mão dele quando ele tentou, na primeira vez. Na segunda vez, quando ele tentou mexer de novo, eu também tirei a mão dele. Na terceira vez, ele tentou fazer força. Ele fez força e eu não consegui tirar a mão dele. E ele começou a mexer no meu pênis. E eu tentava tirar a mão dele, mas ele não deixava. Assustado, o menino pediu para ir ao banheiro e levou o celular escondido. Quando meu pai acordou e atendeu a chamada, eu já desliguei. Para o padre não ouvir que eu estava conversando com o meu pai. Eu comecei a conversar com o meu pai por WhatsApp, por mensagens, e expliquei tudo o que estava acontecendo. Ele
escreveu ali, o padre me judiou, pai, vem logo, eu tô com medo, de filho, onde é que eu tô trancado dentro do banheiro, então fica aí qualquer coisa, você não sai dentro do banheiro, chama... O padre tá estranho. O padre tá estranho, chama o menino que tava com ele. Enquanto o pai viajava, o padre tentava convencer o menino a não contar o que havia acontecido. Ele ficou me fazendo perguntas, ficou olhando pra mim com um olhar ameaçador. E ficou meio que triste, assim, rezando, pra tentar fazer eu pensar que eu tava errado em chamar meu pai. Quando chegou, o pai do menino teve que se controlar para não agredir o padre. Na hora que eu cheguei com o carro, o padre veio na janela, todo tremendo, branco, de chinelo, de camiseta, de bermuda, tremendo, todo branco. Aí eu falei, e aí, padre? Aí ele só começou a tremer nas palavras e perguntou, quer entrar? Só falou isso, tremendo assim uma vez só. Os abusos deixaram marcas invisíveis aos olhos. Tivemos que trazer o nosso filho dormir ao nosso lado, né, num colchão, no chão, porque ele acordava de noite assustado. E pai, eu disse, oi, meu filho. Aí ele, nada. Aí deitava. Este outro menino, de 13 anos, também foi abusado pelo mesmo padre. Daí ele começou a fazer um carinho normal na minha cabeça e depois ele chegou no meu pênis. E ele começou a mexer ali. Porque a primeira vez eu queria sair da cama, só que ele não deixou eu sair. Então eu fui pro lado assim que queria sair e ele me apertou com o braço, não deixou eu sair. Esta outra mãe, que também não quer se identificar, conta que o padre Marcos cometeu abusos com 2 filhos dela. Os abusos foram relatados pelas próprias crianças. Mãe, teve uma vez. Lembra, mãe, que eu fui com ele assistir uma missa lá em São João? Então ele fazia brincadeira assim, tentando pegar no meu pênis. O padre frequentava a casa da família e foi lá que ele agiu novamente. E um outro filho meu relatou de uma vez que ele estava tomando banho e ele entrou no banheiro e ele foi até o box como quem quer ver alguma coisa. E o meu filho, que né, já é mocinho, né, posso assim dizer, ficou todo envergonhado, cobriu as partes e sai, padre, sai daqui. Inconformados com os abusos, as famílias resolveram denunciar o padre à polícia. Denúncias de abuso, denúncias de estupro de vulnerável, crianças, jovens, adolescentes que eram molestados em situações em que deveriam estar em retiros espirituais aí com o padre Marcos, mas que em alguns dos casos eles eram utilizados esses retiros para acontecer esses abusos, essas violações aos direitos das crianças. Depois das denúncias, o padre foi preso e encaminhado para este presídio em São Francisco do Sul. A acusação é estupro de vulnerável. A pena para esse tipo de crime pode chegar até 15 anos de prisão. Um mandado de prisão temporária foi expedido. Estas imagens mostram o padre Marcos algemado na delegacia. Ele se manteve em silêncio. O advogado do padre também não quis falar sobre as acusações. E ele se declara inocente. Na verdade, a gente não conversou sobre o mérito ainda, né? A gente não conversou com ele sobre isso, até porque como a gente não vai falar sobre isso agora, a gente prefere que ele não se manifeste se é culpado ou não, né? O representante da diocese em Joinville diz que o padre foi afastado de todas as funções e que no final do processo, se as denúncias forem comprovadas, ele será expulso da igreja. Partimos desse princípio que é crime se comprovada as denúncias e que ele precisa responder juridicamente por isso. Até agora, a polícia de São Francisco do Sul já identificou 5 vítimas do padre, todos meninos
com idades entre 12 e 14 anos. Para a Polícia Civil de São Francisco do Sul não resta dúvidas com relação à autoria do padre Marcos a esses crimes que são a ele imputados. Não há nenhuma dúvida. No caso australiano, o padre Kevin O'Donnell, que abusou de incontáveis crianças desde os anos 50, inclusive Emma e Kate, acabou condenado em 1995. Ele chegou a ficar preso por 1 ano e meio, foi solto e morreu pouco tempo depois. Já o arcebispo George Pell renunciou ao cargo e se tornou cardeal no começo dos anos 2000, pouco depois de caírem sobre ele também alegações de possíveis abusos sexuais contra crianças. Ele nega tudo até hoje e jamais foi condenado. O jornalista Paul Kennedy diz que George Pell, ainda hoje, é uma das figuras mais importantes da Igreja Católica Australiana. Mora no Vaticano e é muito próximo ao Papa Francisco. In the top executive of the Vatican, not too far in the pecking order below the Pope. Anthony Foster, o pai das meninas, passou os últimos 20 anos lutando contra os abusos cometidos por padres. Ele enfrentou nos tribunais a Igreja Católica, arrecadou fundos para ajudar vítimas de pedofilia. Anthony morreu no final de maio, aos 64 anos, vítima de um acidente vascular cerebral. Ele recebeu homenagens por representar o combate ao abuso sexual por parte de padres católicos. Anthony, a mulher e as filhas entram agora para a história como um exemplo do poder de destruição que este crime pode causar em uma família.